Bom dia, Isabelle. Bom dia, Melisa. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom, pessoal, esperar um pouquinho para ver se mais gente entra. Hoje a gente vai acabar de fazer a correção da VG3. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Júlia. Bem. Bom, galera, é o seguinte. Hoje nós iremos acabar de fazer a correção da VG3, tá certo? E vamos voltar a falar aí sobre a... Só um minutinho, deixa eu tirar minha gata daqui, senão ela vai jogar tudo no chão. E vamos continuar falando sobre as formações de palavra, agora por derivação, né? Que é a nossa última partezinha aí que está faltando. Então, essa é a nossa videoaula de número 103. A aula de número 145, tá? A aula de gramática. Então, a gente vai finalizar aí a correção do vídeo 3, como eu falei, e falar sobre a formação por derivação, tá bom? Que é o último capítulo do livro de gramática. A gente chegou a começar a falar algumas coisas há umas 3 aulas atrás de gramática, mas eu vou reforçar aqui porque já tem muito tempo, né? Na segunda-feira passada a gente não teve aula de gramática, por causa do evento de astronomia. Semana passada, na sexta-feira, a gente só corrigiu a prova e acabou não dando tempo também. Então, eu vou falar novamente o que eu tinha falado na última aula, para a gente poder dar continuidade. Bom dia, Raquel. Ai. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a prova com vocês. A prova. Pronto. Bom, a gente tinha parado na primeira questão de literatura, né? Vou ver aqui, questão 6. Eu comecei a falar sobre ela e não acabei porque não deu tempo. Então, vamos rever ela de novo, tá? Questão 6. Deixa eu só aceitar a Stephanie aqui. Bom dia, Stephanie. Bom, é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adaptada, tá? A partir dos estudos sobre o barroco, lê as informações abaixo. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e antíteses que convivem intensamente na unidade da obra. 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam o imaginário bucólico, ou seja, são responsáveis pelo cenário permanente de pastores e ninfas. E 3, a oposição entre reforma protestante luterana e contra-reforma expressam no plano religioso, influencia o barroco diretamente. Então, a gente estava falando aí na última aula, né? A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades. Sim, o período barroco ele é marcado pelas dualidades, né? Conflitos também, paradoxos e antíteses são figuras de linguagem bastante presentes aí nesse período, então a número 1 está correta. Conceptismo e cultismo são jogos de ideias e jogos de palavras, né? Eles não têm nada a ver com o bucolismo, com o bucólico. O bucólico é quando a gente tem um espaço da narrativa, ou seja, o cenário da narrativa,
ele vai ser um cenário campestre, né? Falando de pastores, não necessariamente de ninfas, mas de pastores, sim. Então, a informação do bucólico, ela está meio que correta. Tirando ninfas aqui, ela está correta. Mas o conceptismo e o cultismo não têm relação com o bucólico. Então, por isso que a 2 estaria errada, certo? E a 3, oposição entre reforma protestante luterana e contra-reforma, né, o Santo Ofício lá da Igreja Católica, que é expressa no plano religioso, essas duas reformas, elas influenciam o barroco diretamente. Sim, no barroco a gente vai ter aí o teocentrismo e o antropocentrismo lutando a todo tempo, né? E as reformas aí, elas realmente vão influenciar tanto a vida dessas pessoas quanto a obra desse período literário, certo? Então, a resposta correta aí seria apenas 1 e 2, ok? Essa seria a resposta correta. 1 e 3, né? 1 e 2 não, 1 e 3. Questão 7. Uma das grandes marcas da dualidade do período do barroco nas artes, inclusive na literatura, é a... Pessoal, peraí, deixa eu só... Porque aqui não aparece a opção de resposta toda, deixa eu só mudar aqui o período para a forma de visualização, fica mais fácil. Pronto. Então, ó, uma das grandes marcas da dualidade do período do barroco nas artes, inclusive na literatura, é né? O gongorismo e o quevedismo, dois poetas que influenciaram o período do barroco, trazendo para ele o chio escuro, contraste entre claro e escuro. Presença das ideologias teocêntricas e antropocêntricas, coexistindo e influenciando autores e suas obras. Bucolismo, responsável por representar a vida no campo, sempre melhor que a vida na cidade, trazendo assim grandes dúvidas aos moradores dos centros urbanos. A metáfora, figura de linguagem que se expressa através de oposição de ideias e de palavras. O fato dos artistas terem trabalhos normais durante o dia, se dedicarem às artes no período noturno, fazendo referência, assim, à aurora e ao crepúsculo. Bom, vamos discutir aqui cada uma dessas questões. O gongorismo e o quevedismo, que a gente poderia chamar também de cultismo e conceptismo, eles têm esse nome exatamente por causa de dois poetas, o Gôngora e o Quevedo, né? Foram dois poetas que eles influenciaram, sim, o período barroco. Através desses dois poetas, da estilística deles, né, da estética deles, eles influenciaram, sim, todo o barroco. Porém, eles não trazem para o barroco o chio escuro, né, que é esse contraste entre claro e escuro que a gente falou. Esse contraste ele vai ser mais específico nas artes plásticas, né? Ele vai ser mais característico nas artes plásticas e não dentro da literatura, tá bom? Então, o Quevedo e o Gôngora, eles não trouxeram para o barroco chio escuro, então a primeira está errada. Presença de ideologias teocêntricas e antropocêntricas coexistindo e influenciando autores de suas obras. Sim, tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo, eles coexistiam, né? Existiam ao mesmo tempo e eles influenciavam, sim, autores e obras, né? Aquilo que a gente falou dos autores aí que de manhã viviam uma vida sagrada e à noite estavam no profano. Então a resposta vai ser a segunda, beleza? Vai ser essa aqui. O bucolismo, responsável por representar a vida no campo, sempre melhor que a vida na cidade. Sim, o bucolismo ele tinha essa responsabilidade mesmo. Ele sempre mostrava que a vida no campo seria melhor para a vida da cidade, melhor do que a vida da cidade, né? Trazendo assim grande dúvida aos moradores dos centros urbanos? Não mesmo. Até porque
a obra do Barroco, né, como a gente já viu, era escrita de poetas para poetas. Então, não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de literatura. Por isso, não influenciava nada, né? Trazendo dúvida para esses moradores, não mesmo, tá certo? Os moradores dos centros urbanos nem tinham acesso a essas obras, em sua grande parte, ok? Metáfora, figura de linguagem que se expressa através de oposição de ideias e de palavras. A oposição de ideias e de palavras nada mais é do que oposição de ideias, o paradoxo, e oposições de palavras é antítese, né? Então não chega a ser metáfora. São outras figuras de linguagem aí, tá certo? Não é metáfora, por isso que está errado. O fato dos artistas terem trabalhos normais durante o dia e se dedicarem às artes no período noturno fazem referência assim à aurora e o crepúsculo. Isso não tem nada a ver com nada a ver, né? Não sabemos como que era os trabalhos desses poetas, se eles eram só poetas, se eles faziam mais alguma outra coisa, e não tem nada a ver esse fato deles trabalharem de dia e trabalhar com arte à noite com aurora e crepúsculo. Isso aqui não tem nada a ver, eu só coloquei para confundir vocês porque a gente falou muito sobre aurora e crepúsculo, tá bom? A resposta então vai ser a presença de ideologias teocêntricas e antropocêntricas. Bem, questão 8. Sobre o cultismo e o conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco, assinale a única alternativa incorreta. Bom, o cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas, ou seja, era sempre por um jogo de palavras. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação, ou seja, um jogo de ideias. Então, aqui, basicamente, toda a afirmativa está correta, tá? Basicamente, você poderia ter pensado, cultismo, jogo de palavras, ok. Conceptismo, jogo de ideias, beleza. Então, a primeira está certíssima. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem pelo uso do emprego de figuras semânticas, tais como antítese, paradoxo e hipérbole. E o conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza no discurso pelo emprego de metáforas e paradoxos. Sim, é exatamente isso, né, que a gente viu aí dentro dessas duas vertentes aí do barroco. O cultismo, ele vai ser um rebuscamento da linguagem, das palavras, tornando o texto assim mais complexo, e para esse rebuscamento ele vai utilizar muitas antíteses, paradoxos e hipérboles. E o conceptismo, ele vai utilizar todas essas figuras de linguagem também, mas ele também vai utilizar metáforas, e o paradoxo aí está repetindo, né? Por quê? Porque ele vai dificultar a ideia em si. Por isso que a gente fala que o cultismo é jogo de palavras, né? Ele dificulta as palavras, e no conceptismo ele dificulta as ideias. Por isso que a gente fala jogo de palavras, jogo de ideias, beleza? O cultismo aparecia nos textos inspirados no teocentrismo, ou seja, aqueles que possuíam temática religiosa, e o conceptismo apareciam nos poetas antropocêntricos, ou seja, aqueles que tinham uma temática terrena e profana. Não, a resposta é essa está completamente errada, tá? Por quê? Não existe um tema específico para o cultismo e o conceptismo aparecer. Ambos podem aparecer no mesmo texto ou não. E eles não estão ligados a temáticas, ok? Religiosas ou profanas, não. Os dois vão aparecer aí em todo momento, em todo tipo de texto, certo? Gente, espera aí só um segundo mesmo. Todo mundo dormindo, as coisas dão problema e não tem como fazer, tem que ser eu. Bom, vamos analisar as outras respostas aqui só para a gente poder concluir aí o que está, se as outras duas estão certas, tá? Cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco
que não se excluem. É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. Sim, essa opção ela está na própria pergunta, né? Os dois aspectos construtivos do barroco. Então, aqui está falando que os dois são partes construtivas do barroco. Então, sim, fato, é verdade, né? Eles não se excluem, eles podem aparecer com o mesmo autor pode usar o conceptismo e o cultismo, e pode aparecer no mesmo texto também os dois, como pode aparecer só um. Então, as duas aí estão corretas. O cultismo é também chamado de gongorismo, já que foi inspirado no poeta espanhol Góngora, e o conceptismo também pode ser chamado de quevedismo, pois foi inspirado no poeta espanhol Quevedo. Então, certinho também, beleza? Então, a resposta seria essa aí, de que o cultismo só aparece nos textos teocêntricos e o conceptismo no antropocêntrico. Isso é mentira. Bom, leia um trecho de um poema de Gregório de Matos, O Boca do Inferno, e responda: qual a figura de linguagem é possível identificar no terceto do poema? Bem, para você entender essa questão, você tinha que lembrar de coisas que a gente estudou lá atrás, né? O que é um terceto? Quem saberia me falar? São as 3 primeiras. Isso. Terceto é uma estrofe formada por 3 versos, né? Aqui, Isso, eu tinha esquecido do verso. Isso mesmo. E aqui, já que é uma estrofe formada por 4 versos, seria chamada de quarteto. Então vamos ler o poema. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então, trechinho aí só de um poema de Gregório de Matos, e aí eu estou pedindo vocês para identificar qual figura de linguagem aparece nesses 3 versos. E pode ser só em um verso, mas vai aparecer. Então, estou perguntando aí se é antítese, hipérbole, metáfora, não há figura de linguagem no poema, ou paradoxo. Vamos analisar frase por frase, tá? Verso por verso. Que falta nessa cidade? Vergonha. Existe alguma figura de linguagem nesse verso? Não. Não, nenhuma, né? Falta mais que se lhe ponha. Vergonha. Aqui também não existe nenhuma figura de linguagem. Figura de linguagem ela está aqui no segundo verso, tá? Que mais por sua desonra, honra. Aqui, pessoal, a gente tem a palavra desonra e honra. São palavras antônimas, tá? Por mais que aqui a gente está repetindo honra, né? Mas com o sufixo des, os antônimos, eles podem ter essa formação também, tá? Não só, por exemplo, bem e mal, palavras diferentes que indicam situações opostas, né? O antônimo, ele também pode ser utilizado simplesmente, ele pode aparecer simplesmente com um prefixo, pegando a palavra original e colocando um prefixo de negação. Por exemplo, feliz e infeliz. Então, não necessariamente o antônimo de feliz é triste. Infeliz tem o mesmo sentido de triste, então também vai ser o oposto, tá? Então, aqui, qual é a figura de linguagem que a gente tem para palavras que são antônimas? Antítese. Antítese, né? Não poderia ser paradoxo, porque não são ideias contrárias. Só está aparecendo aí palavras com sentido opostos, tá? Então vai ser antítese. Hipérbole é exagero, não é metáfora, é um termo comparativo. É uma comparação sem o termo comparativo, também não é. Paradoxo são ideias contrárias, também não é. Então só pode ser antítese, beleza? E por fim, questão 10. Leia o poema gregoriano abaixo. Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem.
Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em peito abrasas escondido, tu que em rosto corres desatado. Quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, mas... Eita! Se és neve, como queimas com porfia, mas ai que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então, esse é um poeminha aí que eu tirei do Gregório de Matos, né? Por isso o poema gregoriano. E é um poema que eu tirei do livro didático de vocês. A gente até corrigiu umas atividades relacionadas a esse poema, né? A gente comentou sobre ele na aula, por isso eu coloquei ele. E aí eu estou pedindo vocês o seguinte, para que vocês marquem a opção em que a figura de linguagem está explicada corretamente. Então vamos lá, vamos analisar. No verso, se és fogo como passa brandamente, o poeta utiliza antítese nas palavras fogo e brandamente. Não, brandamente não é necessariamente o antônimo de fogo, né? Nem um pouco. A gente pode ter um fogo brando, sim, sem dúvidas. Então, não é nem antítese, nem paradoxo aqui, é uma ideia completamente coesa, né? Faz todo sentido. Então, não pode ser essa. Quando o lírico afirma rio de neve em fogo convertido, ele faz uma metáfora para lágrimas que escorrem geladas pelo rosto, mas que ardem por conta de seu sentimento. Bem, vamos analisar o poema então. Aqui, na própria legenda do poema, a gente já tem uma informação preciosa para a gente, né? Ele está falando que aos afetos, ou seja, aos gostos, às pessoas que ele gostou, e às lágrimas derramadas, né? Às pessoas não, aos sentimentos que ele teve, e as lágrimas derramadas na ausência da dama que ele tanto queria bem. Então ele está falando dos seus sentimentos e das lágrimas, ele está utilizando as duas vertentes, os dois pontos. Quando ele está falando de ardor, toda vez que ele faz referência a algo quente, ao fogo, ele está falando do seu sentimento, tá? Da paixão. Toda vez que ele vai falar sobre gelo, sobre neve, sobre cristais, e aí a gente pensa cristais de gelo, ele está falando sobre lágrimas, tá? Então ele vai falar sobre paixão e sobre lágrimas o texto inteiro. E aí, como que a gente sabe que na parte que ele fala rio de neve em fogo convertido, como a gente consegue identificar essa figura de linguagem? Já que não é bem uma comparação, né? Aqui ele não fala que lágrimas são rios de neve, ele não está sendo específico. Mas, a partir da legenda e a partir dessa informação que a gente tem de que fogo é paixão e lágrima está simbolizando a dor dele aí, e já no primeiro quarteto a gente consegue ter isso bem claro, né? Ardor em firme coração nascido, ou seja, nasceu a paixão, a paixão nasce no coração, tá? Pranto por belos olhos derramado. O pranto, as lágrimas, elas são derramadas pelos olhos, tá bom? Incêndio em mares de água disfarçado. Ou seja, o seu coração é como se ele fosse água, né? É como se fosse um mar de águas. E mesmo sendo um mar de água, consegue disfarçadamente pegar fogo, ter um incêndio, beleza? Rios de neve em fogo convertido. E o pranto pelos belos olhos derramados se torna, então, pranto, as lágrimas, um rio de neve. Por que um rio de neve? Porque escorre pelo rosto, né? Gelado, mas ao mesmo tempo que é gelado, é quente pelo sentimento, é quente por causa do fogo, por causa da paixão. Então, uma lágrima gelada e quente por causa da paixão. Então, aqui sim, ele está fazendo uma referência, né, uma metáfora de rio de neve por pranto. Automaticamente, pranto é choro, lágrimas. Então, a resposta, sim, seria a segunda aqui, quando o lírico afirma rio de neve em fogo convertido, ele faz uma metáfora para lágrimas que escorrem geladas pelo rosto,
mas que ardem por conta do seu sentimento, pela paixão. Então a resposta seria exatamente essa, tá? Vamos ver o resto aí. O eu lírico, quando diz cristais aprisionados, faz uma metáfora da prisão de carne e osso que é o seu corpo humano. Isso aqui, quando eu criei essa resposta, eu me senti um poeta, né? Não tem nada a ver. Quando ele fala cristais aprisionados, mais uma vez ele está fazendo referência às lágrimas, tá? Cristais é cristais de gelo, é como se as lágrimas tivessem se petrificado. Então, não é uma metáfora da prisão de carne e osso, nada, coisa nenhuma. Na legenda do poema, há a existência de um paradoxo quando o poeta escreve lágrimas derramadas. Não, lágrimas derramam mesmo, né? Então não é um paradoxo, não é um contraste de ideias. Quando o eu lírico exclama, mas ai que andou o amor em ti prudente, ele faz uso de um paradoxo, pois o amor não pode ser prudente, são ideias contrárias. Não, o amor prudente também existe, então também não é uma ideia contrária, tá? Não é um paradoxo, então por isso vai ser essa opção aqui, beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação à prova? Tá tranquilo, não tá? Mais ou menos. Depois da correção fica linda. Fica claríssimo, né? Bom, então vamos lá. Eu tinha falado que a gente ia voltar a falar de formação por derivação aí. A gente começou há umas 3 aulas atrás e vou retomar o que a gente tinha falado para a gente poder dar continuidade e na sexta-feira a gente termina, tá certo? Então, primeira coisa de tudo, formação lexical. Para compreendermos a variação por derivação, que é o que a gente vai estudar agora, são as variações por derivação, que compõem esse capítulo, precisaremos relembrar alguns conceitos, tais como palavras primitivas e palavras derivadas. A gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir, tá? O que são, então, as palavras primitivas? Quem poderia falar aí para mim? É a palavra que dá origem às outras, tipo pedra. Exatamente. Então, olha só, são palavras que servem como base para a formação de outra palavra, né? E que não foram formadas a partir de outro radical da língua, ou seja, uma palavra que é formada por um radical e que essa palavra ela vai servir de base para formar várias outras. Isso é uma palavra primitiva, certo? Juntamente com a vogal temática dessa palavra, encontramos o tema. Vejamos alguns exemplos. Então, a gente pode ter aquele radical completo, né, que só o radical ele já forma a palavra inteira, ou a gente pode ter também o radical mais a vogal temática, que serão palavras primitivas. Então, toda vez que a gente for pegar uma palavra que ela é formada por radical e vogal temática, automaticamente a gente vai ter ali o tema. Se a gente tem só o tema na palavra, é uma palavra primitiva, obrigatoriamente, tá certo? Então, alguns exemplos. Pedra, pedra a gente tem aí o radical até o R e o A vogal temática. Então, a palavra pedra é o tema. A gente tem aqui uma palavra primitiva, formada por radical e vogal temática. Flor. A palavra flor, ela não tem vogal temática, tá? Flor em si já é o radical. Então, aqui a gente fala que a gente tem um radical completo, né? Só o radical em si já forma a palavra. Também é uma palavra primitiva. E casa aí, mesma coisa que pedra, né? Até o S. Radical, o A vogal temática. Então, temos o tema casa, é uma palavra primitiva. As palavras derivadas, então, nada mais são do que a derivação dessas palavras. Ou seja, quando a gente acrescenta um afixo nessa palavra, a gente vai ter, então, aí as derivações dessa palavra, tá? Então, são palavras formadas a partir de outros radicais, pegando o tema de uma palavra e acrescentando nela prefixos e sufixos. Assim, a gente cria as palavras derivadas, tá? Então, nada mais é do que a gente pegar o tema de uma palavra, ou o radical, e acrescentar afixos. Prefixo, que vem antes, e sufixo, que vem depois. Então, aí, por exemplo, empedrar. Empedrar, a gente tem o prefixo em e o sufixo ar. Então, aqui nós temos uma palavra derivada de palavra pedra.
Floricultura. Temos a palavra flor, uma consoante, uma vogal de ligação, o i, e o radical, o sufixo, desculpa, cultura. Então, aqui a gente vai ter uma palavra também derivada de flor. Casebre, temos o radical de casa e o sufixo ebre. Então, temos uma palavra derivada de casa. Então, palavras primitivas e derivadas é isso. Alguma dúvida nessa parte? Porque se não entender essa parte, não entende mais nada. Tá tranquilo? Sim. Então tá, vou seguir pela Júlia, hein? Formação, então, por derivação, pessoal. Afinal, o que é uma formação por derivação? Bom, derivação é o processo de formação de palavra que se faz a partir do acréscimo a um radical de prefixos ou sufixos derivacionais. Então, o processo de formação por derivação nada mais é do que a gente acrescentar prefixos e sufixos às palavras, tá? Todos os processos de derivação vai ser isso, acrescentar sufixo e prefixo. Só isso. É muito simples e é muito bobo. Só que a gente vai ter algumas especificidades. Bem, exemplos. Infeliz. A gente tem o prefixo in, mais o radical feliz. Então, infeliz é uma formação por derivação. Pedreira. Temos o radical pedra, mais o sufixo eira. Então, também é uma formação por derivação. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Para o segundo termo, por exemplo, no sufixo, não ser um radical também. A gente viu lá, quando a gente falou de formação por justa posição e tal, a gente viu que algumas palavras elas vão ter o segundo termo como sufixo, como radical, né? Então, juntando dois radicais, a gente tem um processo ou por justa posição ou por composição. Então, eu vou começar a aceitar esse povo do sexto ano que está entrando aqui. Vai começar a entrar um tanto de gente do sexto ano aí, tá, gente? É porque eu já cansei de falar com eles para eles não entrarem antes, que eles me atrapalham aqui. Eu vou aceitar só para eles verem que eles estão atrapalhando e saírem da aula. Bom, então, o processo de formação por derivação, ele vai contar com sufixos. Ele não vai contar com outro radical. Isso é formação por justaposição ou por composição. Olha só. Só um minutinho, galera. Deixa eu dar um xingo aqui, não para vocês. Só um segundo. Sexto ano, vocês que estão entrando aí na aula, pedem os alunos para não entrar agora, por favor. Eu estou dando aula para o primeiro ano e vocês estão me atrapalhando toda hora entrando alguém aqui. Mandem mensagem aí no grupo pedindo para esperar até 8h10, que é o horário que vocês podem entrar, tá bom? Que raiva. Bom, vamos lá. Então, voltando, mais exemplo, mais informações aí, ó. A formação por derivação, ela pode ser dividida então em 5 grupos. Que grupos são esses? Formação por derivação pode ser derivação prefixal, como o próprio nome já diz, quando a gente acrescenta um prefixo. Pode ser uma derivação sufixal, ou seja, quando a gente acrescenta um sufixo na palavra. Pode ser uma derivação parasintética, que a gente vai entender depois o que é, mas é coisa simples. Pode ser uma derivação regressiva e pode ser uma derivação imprópria. Então, a gente tem esses 5 tipos de derivação aí, tá? De processo de formação por derivação. A gente vai estudar todos eles. Então, vamos em frente. Derivação prefixal. Na derivação prefixal, ocorre a junção de um prefixo a um radical ou palavras simples já existentes, que atuam como palavra primitiva. O prefixo é colocado antes da palavra primitiva, alterando seu sentido e formando uma palavra derivada com um significado próprio. Então, quando a gente pega uma palavra, um radical, com o seu tema, e aí com sua vogal temática, e a gente tem palavras simples, né? Nada mais é do que o tema.
Quando a gente tem essa palavra que ela é primitiva e a gente acrescenta um prefixo nela, a gente vai ter uma derivação prefixal. No português, existem prefixos de origem grega e prefixos de origem latina. Diferentes prefixos vão transmitir diferentes significados, como negação, superioridade, inferioridade, repetição, simultaneidade, entre outras informações aí que podem ser acrescentadas, tá? Lá no anexo 4 e 5 do livro, na página 161, 162, você vai ter aí cada um desses sufixos gregos e latinos, ou melhor, desses prefixos gregos e latinos, e o significado de cada um deles. Então é importante, sei lá, dar uma conferida, tá certo? Derivação prefixal, exemplos. Então, olha só. Afiliar nada mais é do que a junção de a, sufixo, prefixo a, mais a palavra filiar, ok? Anaeróbico, o prefixo an e o radical aeróbico, tá certo? Antimão, prefixo anti, mais o radical mão. Anti-inflamatório. Então, a gente tem o prefixo anti, mais o tema inflamatório, tá certo? Eles não param de entrar. É brincadeira, viu? Começa a aparecer um tanto de notificação aqui, eu fico louco. Outros exemplos. Através. A mais través. O A aí, pessoal, vocês vão ver, na hora que vocês consultarem a tabelinha aí, que ele pode ter um sentido de negação ou não, tá? Ele pode ter um outro sentido também. Autoavaliação. Então, a gente tem auto mais avaliação. Algumas palavras, elas podem ser formadas por esse processo, com o hífen, tá? Outras não, a grande maioria não. Mas um radical, ele pode ser acrescentado, um prefixo, ele pode ser acrescentado na palavra apenas com o uso de hífen, tá certo? Anti-inflamatório, para não ficar dois is juntos aqui, a gente acrescenta, então, o hífen, tá? Para isso, a gente tem que estudar o uso do hífen, para a gente saber quando utilizar. Bicarbonato, bi mais carbonato. Contracorrente, contra mais corrente. Coparticipação, co mais participação. Discriminar, des mais criminar. Desculpar, des mais culpar. Desfavorável, des mais favorável. Imprescindível, mais prescindível. Inaudível, mais audível. Interlocutor, inter mais locutor. Predominar, pre mais dominar. Reaver, re mais o verbo haver. Ressaltar, ressalvar, né? Re mais salvar. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas uma regrinha importante, toda vez que você for acrescentar um sufixo, um prefixo antes da palavra e ele terminar com vogal e a palavra começar com S ou com R, você tem que dobrar o S ou o R, tá? Por exemplo, mini saia se escreve com 2 S, salto retrato se escreve com 2 R's. Então, essa regrinha ela vai funcionar sempre aí com esse objetivo, tá? Vai ter que duplicar o S ou o R. Sobre-humano, sobre mais humano, subgerente, sub mais gerente, supracitado, supra mais citado. Bom, então essa é a derivação prefixal. Nada mais é do que acrescentar um prefixo na palavra, beleza? Na próxima aula a gente fala sobre a derivação sufixal, parasintética, de redução e a imprópria, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai parar por aqui, porque esse sexto ano já está me irritando, eu vou xingar eles hoje. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta para a nossa aula de literatura, beleza? Obrigada, Então é Lucas. isso. Obrigadinho, gente. Um abraço, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Deixa eu tirar o print de vocês. Acho que já tem... já saíram. Tudo